Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Senhor, Tu és o meu ajudador, não tenho porque eu confio em Ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim. És vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue na cruz, foi amor. Jesus Redentor, vida e glória Tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são neste instante. Preciosos ouvintes, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez procurando vos entregar aquilo que possa vos ajudar, conforme acabamos de citar nas Escrituras, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem.
aos Hebreus 13, verso 6. É uma ajuda imprescindível, é a ajuda espiritual, é a palavra de Deus pronta para corrigir, para redarguir, para exortar. E o Espírito Santo, que tem um ministério específico na igreja de consolar, consola aqueles que esperam no Senhor através da sua palavra. Portanto, não temos outro objetivo senão apresentarmos a vós que nos ouvem a palavra de Deus. Isto seria o nosso sucesso, pois este é o nosso alvo. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até agora. Bom, eu creio que os nossos ouvintes estão familiarizados já com esta mensagem do profeta de Deus para esta era, quando estamos focalizando agora a mensagem Esteja certo de Deus. Isto se trata especificamente daquela viúva. É a personagem principal desta mensagem. A viúva que foi visitada por Elias. Ela achou-se digna de ser visitada por Deus através do seu profeta. Então não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho. Os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Amados, há certas partes das Escrituras que são endereçadas a incrédulos, aos perdidos, aos mundanos, aos pecadores. Mas há partes especiais que são endereçadas exclusivamente a crentes, a filhos de Deus, aqueles que já participam de sua natureza. E a estes Deus visita de uma maneira especial. Certamente Deus foi à casa de uma crente com alguma natureza de Elias. Isto é o suficiente. Isso é o bastante para que cada um dos nossos ouvintes pare e medite em relação à forma em que está vivendo, ao método de vida que tem levado e, sobretudo, a fé que sustenta em seu coração. Porque a qualidade da fé é que caracteriza o genuíno Filho de Deus. Então quer dizer que há fé de várias qualidades? Sim. A fé é um produto do que se ouve. Não resta dúvida. A fé é um produto, é um resultado daquilo que se ouve. Se você ouve que Maria salva, você passa a ter fé que Maria salva. Se você ouve que São Pedro intercede por você e que manda chuva, então você vai ter fé que São Pedro manda chuva, que São Pedro tem a chave dos céus e outras coisas assim. Se você ouve que um homem é o santo de Deus aqui na terra, você passa a crer que aquele homem é um santo de Deus, é um pontífice e assim por diante. Então a fé é um resultado daquilo que você ouve.
Por isso que as pessoas deveriam selecionar, prescrutar, examinar aquilo que estão ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E São Paulo fala de uma fé não fingida, de uma fé sem mistura. Ele fala de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Isto caracteriza o crente verdadeiro, e Deus jamais teria feito aquela promessa a Abraão se antes de tudo Abraão não tivesse uma fé especial para receber tal promessa. Há pessoas que têm fé para receber uma cura. Há pessoas que têm fé para receber isto ou aquilo e contar as bênçãos de Deus. Mas poucas são aquelas que têm fé para receberem o mensageiro de Deus para a sua era. E Jesus disse: aquele que recebe a vós, a mim me recebe, e aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, a essas alturas, nós temos compreendido, chegado a uma conclusão, de que a fé daquela mulher, viúva, tendo tantas viúvas na terra naquele tempo, a caracterizou como uma crente que tinha a natureza de Elias. Ela era uma viúva, e todos nós sabemos que ela era uma viúva, e o que uma viúva passa. Eu, por exemplo, sei o que é a vida de uma viúva, porque minha mãe foi viúva. Eu fui órfão de pai, desde que nasci. Então eu sei o que é a vida de uma viúva. O que é uma viúva que quer viver de uma maneira correta, santa e pura, temente a Deus, enfrenta nesta vida. Eu posso contar algo sobre isso. O que uma viúva cristã enfrenta. Uma mulher que fica apenas com a Bíblia na mão quando seu marido morre, e a fé no seu coração. Isto havia acontecido com aquela mulher. Seu marido estava morto. E ainda, sobretudo, ela tinha que manter a um menino. Portanto, era uma viúva nova. Ela tinha que manter a um menino. E a luta não era por si mesma, sozinha, somente por si mesma, mas também pelo seu filho. E nas terras, lá eles dependiam de suas colheitas, e havia uma seca tremenda que o pecado trouxe sobre aquela terra. E eles não tinham projetos de irrigação como temos hoje, para proteger as plantas. Eles dependiam de suas colheitas, e eles dependiam da chuva. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. E aquele povo se encontrava morrendo de fome. Você sabe, os recursos diminuem a dependência de Deus. Quanto mais recurso o povo tem, menos dependentes se tornam de Deus. As pessoas se tornam menos dependentes, oram menos, porque podem enfiar a mão no bolso, podem assinar o cheque, podem apanhar a carteira do instituto e podem tomar logo assim medidas que previnem a sua situação, que vêm remediar a sua situação. Mas naquele tempo não havia isto. Para aquela mulher não havia recurso. Ela que queria viver piamente, retamente, satisfazendo assim o seu calibre, a sua natureza, tinha, portanto, que enfrentar as consequências da iniquidade do mundo de então, enfrentar as consequências da decadência moral de então, como uma verdadeira cristã. E isto é o que era o seu sofrimento. Isto acarretava sobre si mais luta, mais dificuldade. Sim, minha irmã, meu irmão, eu creio que estou falando contigo a estas alturas.
você que quer viver piamente, retamente diante do Senhor. E a atenção que pesa sobre o povo hoje, sobre todos, mesmo sem exceção de ninguém, incluindo os filhos de Deus, é demais. E especialmente sobre os filhos de Deus, porque eles se privam de direitos da carne. Eles poderiam ter alguma liberdade, eles poderiam gozar de algumas coisas na carne, mas, no entanto, sacrificam isto. E eles, os filhos de Deus, todos nós, os filhos de Deus, estamos sofrendo a consequência da decadência moral deste século. A decadência moral deste século tem trazido pragas sobre a terra, e isto vai aumentar cada vez mais. O estado da mulher, o estado do homem está atraindo consequências que o homem não pode medir. Pragas, pestes, terremotos, fome, guerras, insegurança, terrorismo, infidelidade, o amor se esfriando, e os filhos de Deus sofrendo como aquela viúva a consequência da iniquidade dos filhos de Baal, dos filhos do diabo. Esta é a verdade. A decadência moral de então fez com que aquela viúva sofresse terrivelmente. A decadência moral e espiritual deste século está fazendo e fará com que a filha de Deus, a verdadeira igreja de Deus, sofra também terrivelmente. Mas uma coisa é certa, e disto ninguém precisa ter dúvidas, porque assim como Deus se ocupou com aquela pequena e pobre viúva, que fez tudo, sacrificou tudo para manter o seu calibre diante da pressão terrível que enfrentava, Deus também agora está se ocupando, se ocupará, ainda que por algum tempo pareça que ele esteja calado, que ele esteja em silêncio. Mas não temas. Elias já veio à nossa casa, Elias já tem chegado, ele já bateu na nossa porta, ele tem pedido esse pouquinho de fé que temos trazido das denominações. A mensagem de Elias está sendo anunciada. Ela está sendo pregada agora para você. Ela está batendo na sua porta. Ali chegou um homem calvo. Ele era calvo. Ele era um homem sem atração alguma. Ele era um homem esquisito. Ele era um homem do deserto. Ele não tinha aparência. Ele não tinha formosura. Ele não tinha indumentárias. Ele não tinha um linguajar difícil. Ele não tinha um diploma no seu peito. Ele não tinha um curso teológico. Ele não tinha nada disto. Ele só sabia dizer: assim diz o Senhor. Isso não seria o suficiente para um mundo moribundo, um laodiceiano como este que temos hoje, que se diz rico, abastado, e não sabe que é miserável, pobre, cego, nu? Apocalipse 3, verso 14 em diante. O que mais nós necessitamos nesta era a não ser do assim diz o Senhor? Deus sabia o que mais aquela viúva precisava. Ela precisava sim do assim diz o Senhor na sua casa. E foi o que Elias levou. E é justamente o que Elias tem trazido para nós agora. É o assim diz o Senhor. Não é uma mensagem cara, mastigada com letras difíceis. Ela é simplesmente o assim diz o Senhor. Ela é a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Aquela mulher estava dizendo com sua vida, e quando ela dispôs a obedecer o que Elias falou, o que Elias pediu, ela estava dizendo: o Senhor é o meu ajudador. Eu creio no assim diz o Senhor. Ninguém pode dizer assim diz o Senhor, a não ser que seja um profeta vindicado de Deus.
assim diz o Senhor, trouxe à casa daquela mulher, não uma condição imoral. O assim diz o Senhor, trouxe azeite e farinha, fartura para a sua casa, sem que ela se comprometesse moralmente, sem que ela se comprometesse espiritualmente, sem que ela se casasse ilicitamente. E por que a igreja quer as bênçãos de Deus de uma maneira comprometida com o mundo? Ela é uma falsa, ela é uma grande prostituta, ela está profetizada, registrada, o seu retrato está em Apocalipse 17. E há uma recomendação de Deus: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Mas o que acontece? Ela não precisa orar a noite toda. Ela ora, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela jejuma, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela está cheia de dons. Ela está farta. Mas aquela mulher orava noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Não é o que se pode ver agora? Não é o que se pode ver nesse instante? Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Ah, sim. Espere que isto suceda em sua casa. E verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até este instante. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Assim sucede quando sabemos que o rapto, o arrebatamento está às portas. E eu me ponho a perguntar, por que tanto desafio na mente a essas alturas? Por que tanta ocupação mental com o mal nesse instante? Por que tanta luta ainda? Por que tanta presa com as coisas do mundo, quando a morte ronda o arraial? A morte estava rondando o arraial e cada família estava sob o sinal lá no Egito. Espere que isto suceda. Mas não tem sucedido? Você, pai de família, não tem visto a morte entrar na sua casa? Esta mãe ainda não viu isto? Eu creio que os filhos de Deus estão nesse instante crendo, entendendo e compreendendo o que diz o Espírito. Isto é, assim diz o Senhor, através da mensagem de Elias. Ele tem vindo na hora em que você mais chora por um avivamento espiritual, por ser uma verdadeira cristã e sofre pelo nome de Jesus. E por isso Deus aumenta o seu azeite, o Espírito Santo em sua vida, Cristo em sua vida, a farinha não pode faltar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo é minha luz, em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha segura. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos és fiel ao teu Senhor, nunca tardam, nunca falham teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha segura.
Preciosos ouvintes, a maior arma que nós podemos alcançar antes de lutarmos, antes de empreendermos uma guerra, é conhecer o nosso inimigo, a sua estratégia, os seus segredos. Isto é a maior arma que uma nação consegue contra a outra nação com a qual ela está guerreando. Então, a estas alturas, para o ser humano que julga ser um filho de Deus, um cristão, a maior arma é conhecer o diabo e suas estratégias, suas manias, seus fingimentos, suas falsidades. Isto poria o povo de Deus numa escala bastante alta sobre todas as astutas do maligno, sobre as enfermidades, sobre os vícios, sobre o crime, o roubo, sobre todas as sortes de males que estão operando incontrolavelmente nesta terra. Agora, uma das coisas que nós não podemos também fugir dela é citar o nome do inimigo. A Bíblia o fez, e neste caso, Santiago está dizendo no capítulo 4 de sua carta, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, o profeta de Deus, na sua mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, afirma em uma de suas frases: o método de Deus é de lançar fora a maldade. Isso depois de nos mostrar que Satanás utilizou de destruição para fazer descrer a palavra de Deus. E com isso, ele queria estabelecer um reino melhor. Melhor do que aquele que tinha Miguel. Mas ao fazer isso, Deus o expulsou. Agora vocês notem, irmãos ouvintes, a astuta cilada do maligno. Ele é um faccionador. Ele divide. Ele separa. Ele espalha. Ele não quer ver o reino de Deus unido, coeso. Mas de que forma ele faz? Ele tenta estabelecer uma coisa melhor. Ele quer fazer melhor do que o outro. Ele quer ser melhor. Nós sabemos perfeitamente que uma pessoa que não quer ser liderada é porque ela quer liderar. Isto é próprio de Lúcifer. Ele não queria ser liderado. Mas por quê? Porque ele queria liderar. Todo o sistema de Deus, naturalmente, foi taxado por Lúcifer de uma coisa má. Desde que ele quis fazer um outro melhor, então o de Deus era mau para ele. E foi justamente o que ele utilizou. Foi levar a pessoa a descrer, o Filho de Deus a descrer na palavra de Deus, prometendo assim coisas melhores. Como diz, esse Miguel, esse Gabriel, estes outros,
Eles são uns sistemas aí que é só eles que querem mandar. Mas agora nós vamos estabelecer um outro. E ali então estava Lúcifer como um anjo de luz, como um mensageiro. E, na verdade, ele deveria brilhar nas trevas, iluminar as trevas. Ele tinha características para isso. Ele tinha composição para isto, constituição para isto. Deus o criou com luz. Ele podia iluminar. Ele era, de fato, um anjo de luz. Mas ele não ficou contente com aquilo. Oh, que grande coisa era Lúcifer, ser um anjo de luz. Mas ele não ficou contente com tão grande coisa. Ele quis ser mais do que Miguel, mais do que Gabriel, mais do que Deus. Que sabemos que Miguel e Gabriel sempre foram enviados por Deus. E ele queria ser também um enviado. Ele não conformava ser somente luz. Ele queria ser enviado. Mas de que forma ele foi enviado? Ele foi enviado através de uma queda, através de um precipício. Ele foi enviado, na verdade, mas por uma rebelião. Ele foi enviado por um propósito, mas para quê? Para que Deus então pudesse manifestar seus atributos de Salvador, de curador. Então o que causaria este enviado? Enfermidades, maldade, facções, divisões, guerras, pelejas, contendas, iras, invejas, etc. Isso entra no lar, entre marido e mulher, filhos e pais. Isto vai para a igreja, isto vai para o governo, para as nações, na política, isto vai em todos os setores da vida, no comércio e assim por diante. Satanás sempre usou deste método. Você vê, ninguém pode estar prosperando hoje num ramo de negócio sem que conte logo em seguida com 1001 concorrentes. É terrível esse espírito. É uma coisa horrível. Vamos pensar um pouquinho no que é bom. Bom para você que está na cama, doente, paralítico. Eu sei que há paralítico me ouvindo nesta hora, cego que me ouve. Eu sei que há pessoas enfermas, cancerosas. Às vezes um sadio está dizendo: para que esse programa? Para que esta mensagem? Eu não tenho tempo para isso. Mas amanhã ele está numa cama e diz: oh, deixa eu ouvir isto. Agora eu tenho tempo, não é? Agora eu preciso desta palavra. E nós damos graças a Deus quando esta pessoa ainda chega a ter esta oportunidade. Então vamos ver o que é bom para você, que mesmo com saúde ou sem saúde, está ouvindo nesta hora como uma palavra de Deus para você. O método de Deus é de lançar fora a maldade. Já sabemos de onde ela vem. Já sabemos quem é o inimigo. Agora, lançar fora a maldade, lançar fora os arrazoamentos. Vocês notaram isto? As conjecturas, os pensamentos próprios, as coisas assim. Isto tem arrasado com as pessoas. Eu não creio que a palavra arrazoamento tenha alguma ligação com o verbo arrasar. Mas o certo é que o arrazoamento arrasa, destrói, tem destruído, gera complexos de superioridade ou de inferioridade. Arrazoamento gera doutrinas, ismos, facções em todos os campos da vida. Não arrazoe, creia apenas. E o método de Deus é lançar fora
toda a maldade, lançar fora todo o arrazoamento, lançar fora as superstições. Ora, várias pessoas têm me procurado, particularmente, para falar que fizeram macumba, feitiçaria contra elas. Bom, se eu não crer que isto exista, eu não creio também na existência de Deus. Por quê? Isto é do diabo, não resta dúvida. Para pôr a perder as vidas, fazendo bem para um e mal para outro, isso não pode ser de Deus. Está certo? Mas eu tenho instruído as pessoas o que eu posso falar de público. Às vezes eu instruo uma pessoa uma coisa no escritório, particularmente, que posso depois instruir aos meus ouvintes, ao público todo, o mundo todo. Ouvinte, preste bem atenção em relação às superstições, a feitiçarias, a estas coisas. A descrença, o não descrer na palavra de Deus, você sabe disso? Que a palavra de Deus é o maior poder que existe na terra, nos céus, em todo o universo. É a palavra de Deus. Mas se o homem descrer nela, ela não pode fazer nada por ele. Vamos pontuar isso aqui, não vamos correr com o pensamento por causa do nosso tempo. Ainda que tenhamos de ficar somente com isto aqui durante este programa. Se você descrer na palavra de Deus, ela não pode fazer nada por você. Sendo ela o maior poder que existe em toda a Terra, em todo o universo. Ela não poderá fazer nada por você. Ora, eles arrancavam barbas de Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles fizeram o que fizeram com Jesus Cristo, sendo ele o poder de Deus. Ele podia mandar a natureza parar, os cegos enxergar, os paralíticos andar, mortos se levantarem. E uma mulher, sofrendo um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos, foi ali com muita dificuldade, entre a multidão, fraca, abatida, anêmica, perdia sangue há 12 anos, havia despendido de todos os seus bens, tratando de sua saúde, mas continuava cada dia mais perdendo a sua vida. Oh, igreja, se você pudesse ver isso. Mas o assunto não é este. Vamos adiante. Ela foi com toda aquela dificuldade e tocou apenas na orla do vestido de Jesus Cristo. E com aquilo ela foi radicalmente curada. Ela foi curada naquele instante, como você pode ser agora, pelo toque na palavra de Deus, pela fé viva no seu coração, que você está ouvindo a palavra do Senhor. Mas Jesus não pôde fazer nada pelo ladrão crucificado no seu lado esquerdo. Mas, no entanto, ele pôde dizer para o outro do seu lado direito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, com isto, nós queremos mostrar para você, para o meu ouvinte, que o poder de Deus não pode fazer nada pelo homem, a menos que ele creia no poder de Deus, a menos que ele creia na palavra de Deus. E a mesma coisa é a feitiçaria. Ela não pode fazer nada contra você, se você não crer nela. Ah, então você pode bater o cravo aí agora. Você acertou na cabeça da taxinha. Se Deus não pode fazer nada por mim se eu não creio na palavra dele, também o diabo não pode fazer nada contra mim se eu não crer nas suas artimanhas, nos seus métodos, nas suas feitiçarias,
nas suas superstições. Nenhum povo escravizado por superstições religiosas, mesmo em torno de Cristo, pode se desenvolver. Todo país supersticioso é subdesenvolvido. Toda pessoa supersticiosa é subdesenvolvida espiritualmente falando. Ela é escrava das superstições. A sombra de uma árvore torna-se em uma assombração quando ela serve de descanso, de alívio, de refrigério. Mas a pessoa estando sob um medo, um temor, a sombra de uma árvore assombra aquela pessoa. Oh, que coisa tremenda! Se todos pudessem tomar este momento sujeitando-se a Deus, e ao sujeitar-se a Deus, crendo em sua palavra, sumariamente estariam todos resistindo ao diabo. E São Tiago disse que ele é um fujão. Ele é um covarde. O diabo é covarde. Ele fugirá de vós. Vindo o inimigo como a torrente de água impetuosa, o Espírito do Senhor avorará sua bandeira contra ele. Que bandeira é esta? É verde, amarela, azul, cor de anil? São com 4 cores? São com 7 cores? 13 cores? Não, esta bandeira é a mensagem do dia, é a palavra do dia, é a palavra apostólica, é o Evangelho em sua essência, é o Evangelho em seu poder. Não é um evangelho só em palavras persuasivas de sabedoria humana. São Paulo, sabendo disto, não usou de sua sabedoria, que havia alcançado nos pés de Gamaliel, mas somente uma coisa ele quis saber entre a igreja: Cristo e este crucificado, porque ele sabia que ali estava a vitória da meretriz, do ladrão, do homem perdido socialmente falando, mas também da madame, do santarrão, segundo a sociedade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, agora você está num nível mais alto do que maldade, do que arrazoamento. Agora você está num nível mais alto do que superstições, do que feitiçarias, do que vícios, prostituições, toda sorte de malícia. Você agora está num nível celestial. Você agora está sobrevoando todas as montanhas, todos os picos, todas as dificuldades da vida. Porque agora você está num nível mais alto de fé, mais alto do que estas coisas. Agora você está ressuscitado com Cristo Jesus e assentado em lugares celestiais, com todos os demônios sob seus pés. Todos os demônios do inferno estão resistidos, repreendidos desde os céus. Quando Deus botou Lúcifer para baixo, ele não quis dizer assim: sim, você mandará, você regerá, você porá em fuga os meus filhos lá na terra. Não, não. Ele diz assim: você vai ver, através dos meus atributos, eu vou te vencer através dos meus filhos. Então, Lúcifer, Satanás, adversário, acusador, faccionador, está debaixo dos pés da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Já vencemos pelo sangue do Cordeiro. Tome Deus em sua palavra, levante-se pela fé, deixe toda superstição de lado, toda maldade, todo arrazoamento, toda enfermidade, e tome direção aos céus. Não olhe para trás,
Não olhe para os lados, esquecendo as coisas que para trás ficam. Vamos seguir para o alvo que é Cristo. Deus os abençoe, meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Chama tantos quanto é pecador. Os que vêm a Ele está salvando, preparando o povo para o céu. Chama Deus, chama Deus, chama Deus. Manda Deus, manda-me a falar aos corações. Se estás cansado e muito aflito, Jesus Cristo é a solução. Terás felicidade e salvação. Chama Deus, chama Deus, chama Deus, chama Deus, chama muitas almas, salvação. Manda Deus, manda Deus, manda-me a falar aos corações.